vamos analisar um conto de Machado de Assis chamado O Enfermeiro. Este conto que eu vou analisar, ele faz parte do livro Os Melhores Contos de Machado de Assis. A seleção é de Domício Proença Filho, da editora Global. Vale a pena conferir. Muito bem. Pessoal, o enfermeiro, ele é iniciado por um narrador em primeira pessoa, que começa, nós dizemos em latim, a narração em últimas res, ou seja, do final para o começo. Uma estratégia muito comum na machadiana para aí prender a atenção do leitor, né? E também para chamar para um certo nível de leitura analítica do texto. Bem, o enfermeiro narrado, ele é narrado por Procópio. Procópio, ele é um homem que passou a vida estudando citações latinas e fórmulas eclesiásticas, basicamente um seminarista, e ele foi chamado por um vigário da cidade para cuidar de um senhor, um coronel, que morava ali a um vilarejo e próximo. E esse coronel era um homem bastante complicado, um homem muito rico e um homem que tinha fama de maltratar os enfermeiros que cuidavam dele, né? Ele tinha uma doença muito grave, já estava à beira da morte, e Procópio aceita o convite deste vigário para poder cuidar do coronel. O que ocorre nesta narrativa é que Procópio narra esta história já no final da sua vida. Então, ele já está à beira da morte quando começa a contar essa história. E veja bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte: o narrador, ele não tem a intenção de contar a sua história de vida, mas ele vai pontuar exatamente aquele fato, que é um fato que envolve a lembrança da situação vivida com o coronel. Interessante notar que este narrador faz deste texto, algo confessional. Por quê? Porque ele precisa desta paz, ele precisa da permissão do leitor para poder contar a história. Nós temos aqui um pacto narrativo, ou melhor dizendo, um pacto com o leitor. Nós falamos aqui, de acordo com a teoria da literatura, que não há obra sem leitor, né? Não há arte sem espectador. Por quê? Ele deixa isso muito explícito no começo do texto, quando ele já começa a cercear o leitor, né? Então ele diz: parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito. Pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Ele começa o texto dizendo que está à beira da morte e também pedindo a esse leitor que não divulgue nada antes de sua morte. Nada do que ele vai contar. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. Ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada. Adeus, meu caro Senhor. Leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muito a ruda se lhe não cheira rosas. Ele já pede ao leitor que o perdoe antes mesmo dele iniciar a narrativa. Este pacto é importante.
Então veja, são duas condições para que você percorra essa trama. Primeiro, você não pode contá-la a ninguém antes do narrador partir. Segundo, você tem que perdoar o narrador antes de iniciar a leitura. São muitas condições para que o leitor entre no texto, porque é preciso realizar um pacto de leitura, uma cumplicidade para que esse texto exista. Estratégia machadiana. Muito bem, nós temos aqui a trama que vai trazer para a gente a situação de que este enfermeiro, quando entra em contato com o coronel, percebe que nos primeiros dias está tudo bem, está tudo certo. Só que no 8º dia, este enfermeiro, Procópio, estudante de citações eclesiásticas, entra na vida de seus predecessores, ou seja, uma vida de cão. Não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias e às vezes rir delas. Ou seja, o coronel era um homem que em sua vida tinha sido um homem muito forte, muito ágil e muito poderoso. Ele se encontrava com um aneurisma, com uma doença degenerativa, estava dependendo do enfermeiro para absolutamente tudo. Ele simplesmente cerceava psicologicamente e ele maltratava e violentava fisicamente esses enfermeiros com a bengala, jogando objetos. Era um terror psicológico e físico. Ninguém aguentava aquilo. Fora os cerceamentos morais. Procópio aguentou até onde pôde. Ficou ali tentando exercer a sua função, não só de bom ser humano, mas também de um bom estudante de textos bíblicos, de um bom homem. Só que ele não estava aguentando mais. As injúrias eram muitas. E então chegou um determinado momento, ele começou a solicitar ao vigário, aos conhecidos, que o tirassem dali, que ele não estava aguentando mais. E sempre os conhecidos diziam: por favor, fique, por favor, aguente, ele já está à beira da morte, ele já está morrendo, aguente mais um pouco. Pois bem, num determinado dia, ele passou por uma situação muito atípica. Nós temos aqui, na página 184, se você puder ter o livro, é muito importante, o narrador diz: resmungou ainda muito tempo. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro do bolso, um velho romance, traduzido que lá achei, e pus-me a lê-lo, no mesmo quarto, à pequena distância da cama. Tinha de acordá-lo à meia-noite para lhe dar um remédio. Ou fosse de cansaço ou do livro, antes de chegar ao fim da 2ª página, adormeci também. Acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhado, assustado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me. A moringa bateu-me na face esquerda e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos e esganei-o. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde, arrebentaram o aneurisma e o coronel morreu. Pois bem, você imagine, você está dormindo e você se acordado aos gritos e com uma moringa na sua cara.
você adormecendo, você ainda está com sentidos dormentes, ele perdeu completamente a razão. E aí entrou em luta corporal com o coronel. Não foi o bastante, não foi muita coisa, mas foi o suficiente só pelo esganamento para matar o homem. Interessante notar que aqui dentro deste texto nós temos algo muito forte em Machado, que é a quebra de estereótipos. Então Machado, ele traz a nossa condição humana de uma maneira muito escancarada nos perfis dos personagens, perfis psicológicos. E nós vamos perceber que dentro dos contos machadianos é muito incômodo para o leitor não encontrar um vilão, um mocinho, porque ali nós temos fotografias de pessoas, de seres humanos, que têm as suas limitações, as suas condições, e a quebra de estereótipos se faz de maneira muito escancarada na narrativa. Olha, veja, até então o enfermeiro era um coitadinho, um homem que se deslocou de uma cidade a outra para poder cuidar de um insensível, né? De um coronel rico que achava que podia mandar em todo mundo e que podia agredir a todos. E aí o que acontece? Ele mata o coronel. Na sala ao lado, nós percebemos que o narrador, Procópio, entra em processo de epifania, do latim epifaneia, né? E aí nós temos o quê? O drama psicológico. Ali, na sala ao lado, ele começa a se torturar. Que tipo de homem sou eu? Né? E ele começa a ter devaneios e começa a escutar as vozes que ecoavam naquele ambiente, que eram na verdade reflexo da sua própria consciência. Assassino. Pois bem, ele recobrou a consciência, cobriu o coronel, colocou uma roupa adequada, tentou ali esconder as marcas dos dedos, das mãos no pescoço, pediu para que chamassem as pessoas, o vigário, para avisar que o coronel havia morrido logo pela manhã. Neste enterro, o processo de epifania, ele continua. Por quê? A epifania é aquele momento de grande revelação, né? Pode ser uma revelação ela pode ser desencadeada por um estalar de dedos ou por uma situação forte. No caso dele, esse processo epifânico dolorido, né, enclausurado e triste aconteceu com a morte do coronel. Esse resgate interior, esse trato com ele mesmo, esse inferno interior, ele vai passando por etapas. Começa na sala ao lado, a sala contígua, e continua no enterro do coronel. Ele começa a imaginar que as pessoas estão falando dele, estão suspeitando dele, e aí depois ele percebe que as pessoas na verdade estavam com dó dele, olhavam para ele e diziam: coitado do Procópio, olha lá como está sofrendo, mesmo depois de todas as torturas que passou com o coronel, olha ali, ele está triste pela morte do coronel. Na verdade, ele queria ir embora dali. Ele queria se desvencilhar de tudo aquilo e partir para sua vida. E foi o que fez. Só que esse processo de inferno interior, ele teve etapas. E ele se prolonga até o final dos dias. Tanto que ele precisa deste texto para poder se redimir. É um texto confessional, né? Ele precisa do leitor como um confessionário para poder alcançar a tua paz. Porque essa tortura psicológica, ela começa quando? Ela começa já na sala contígua, quando ele começa a escutar as vozes assassino. Aí ela tem a etapa
do enterro, do velório. Depois tem a etapa de quando ele chega na cidade dele. E ao chegar, ele pensa: preciso esquecer isso, preciso retomar minha vida. Conversa com o irmão, fala com conhecidos e vários, para poder aliviar a sua dor, vários médicos com quem ele conversou falavam para ele: olha, ele não ia durar dias, né? Para aliviar a sua consciência, ele tentava buscar subterfúgios para poder se livrar daquilo. Os médicos falavam: olha, ele, quer dizer, dentro da consciência dele, ele pensava: eu só adiantei aquilo que já ia acontecer. Era uma forma de se redimir consigo mesmo. Ele recebeu um documento logo depois que ele chega e ele abre esse documento e ele vê, lê uma, duas, várias vezes, porque ele não acredita que o coronel havia deixado toda a sua herança para ele. O homem que ele tinha matado tinha deixado todos os bens a ele. Ele entrou aí dentro de um outro processo infernal psicológico. Vou doar tudo para a caridade. Eu não quero saber disso. Só que na verdade, a narrativa, ela vai trazendo os acontecimentos, ela vai trazendo aí as situações e com o tempo ele começa a mudar de ideia. Eu vou doar tanto para a Santa Casa, eu vou doar tanto. A história foi mudando. Na verdade, no final das contas, o que nós temos aqui? Nós temos o quê? Olha lá. Olha lá. Restringir o plano primitivo. Página 189, tá? Distribuir alguma coisa aos pobres. Dei à matriz da vila os paramentos novos. Fiz uma esmola à Santa Casa de Misericórdia, etc. Ao todo, 32 contos. Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore, obra de um napolitano, que aqui esteve até 1866 e foi morrer, creio eu, no Paraguai. Ou seja, ele viveu a vida muito bem com a herança que ele recebeu. Ele fez algumas singelas doações, né? Fez algumas reformas na igreja, mandou fazer um ótimo túmulo ao coronel e viveu muito bem. Obrigada. E aí nós começamos a refletir sobre a condição humana, sobre a condição humana desse personagem. Ele achou mesmo que a ideia inicial era afetação. Meu Deus, doar tudo aos pobres, isso é afetação. E aí ele foi mudando de ideia. Só que aquele processo de inferno que começou na sala contígua, ele continuou. Ao mesmo tempo que nós temos um narrador que tenta se redimir, ele também, ele vai se traindo, né? Dentro dos seus próprios propósitos, dentro das suas próprias filosofias e idealizações. E aí nós temos, os anos foram andando, a memória, creio eu, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias, né? Quer dizer, esse sentimento de culpa, ele vai tomando outro formato, mas ele ainda tá lá. Ele tá ali, ó, como um bichinho de criação, né? E, olha lá, todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa. E só se admiraram de ter resistido tanto tempo. Pode ser que eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que lhe fiz. Olha como ele é ardiloso. Será que eu exagerei? Acho que eu exagerei demais no que eu te contei.
né? Mas a verdade é que ele devia morrer, ainda que não fosse aquela fatalidade. Adeus, meu caro Senhor. Olha como ele estabelece esse pacto, né? Olha como ele estabelece esse pacto. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha. Ele aqui traz para a gente uma analogia de um texto bíblico do Sermão da Montanha, óbvio que modificado. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Ou seja, né? Você quer se redimir a mim? Pague-me também um túmulo de mármore com epitáfio. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Querendo ou não, aquela memória do coronel em forma de herança serviu-lhe de consolo até os últimos dias. E só não lhe tirou toda a culpa porque ele era um homem inteligente. E aí, para que ele possa descansar em paz, ele trata dessa história com um formato textual. E aí ele estabelece para ele uma condição de viver em paz por meio desse texto confessional, que ele depende de você, leitor, para se redimir e alcançar a sua paz. Machado de Assis, desmascarando as nossas condições. Beijo.